E vamos ao debate. Começo aqui por Raquel Landim. Boa noite, Raquel. Como é que você avalia essa mega operação? A gente sabe que há várias semanas, desde o resultado eleitoral, há muitos bolsonaristas ali em porta de quartel, teve o caso do bloqueio das estradas. Agora, a operação não é contra todos os manifestantes. Essa operação está focando mais nos financiadores, é isso? É uma operação de busca e apreensão, sim, está focando nos financiadores, que é uma perna, né, dos tripés aí mais importantes para você realmente tirar o fôlego desse tipo de crime organizado, né? Acho que a gente pode usar essa palavra. Você tem que estancar o financiamento. É sempre muito difícil nós avaliarmos operações da Polícia Federal, Felipe, enquanto elas estão acontecendo, porque os dados são todos sigilosos. Então, a gente não consegue entrar no detalhe se as pessoas ou as empresas que estão sofrendo a busca e apreensão realmente, se tudo aquilo está sendo feito de forma correta, dentro da legalidade, se tem uma justificativa. Então, a gente precisa olhar o quadro geral. O quadro geral, por enquanto, está correto. Você teve uma série de manifestações antidemocráticas que cercearam o direito de ir e vir das pessoas, atos considerados pela própria Polícia Rodoviária Federal como terroristas e que foram, sim, financiados. A gente via todo um suporte para que esses grupos se mantivessem nas estradas por dias e dias e dias. Então, se cobra muito que seja feito essa fiscalização e essa punição para que não se repita. Nós podemos lembrar ontem, por exemplo, quando o ministro Alexandre de Moraes, até provocado ali pelo ministro Toffoli, que fez uma comparação com os presos no Capitólio, ele fez uma brincadeira, né? Falou, então estou longe ainda, tem muita gente para prender. Você pode até questionar se é cabível esse tipo de declaração. Enfim, alguns juristas vão dizer que é melhor que ele não tivesse se manifestado, já que estava para vir uma operação, enfim, melhor que o juiz fale nos autos. Mas isto posto, sem a gente conseguir entrar no detalhe de cada alvo das operações de busca e apreensão, o conjunto total parece ir na direção correta. Obrigado, Raquel. Mário Sabino, boa noite, prazer revê-lo. Há muitas nuances aí nesse caso. Quando a gente pensa em financiamento de manifestação, a princípio, não há nada de ilegítimo. Quer dizer, se os manifestantes estão na rua com alguma pauta política, eventualmente até em vias reservadas para manifestação, como muitas vezes acontece aqui na Avenida Paulista. No entanto, quando você tem bloqueio de estrada e há um financiamento para pessoas bloqueando estradas, aí o debate começa a ficar mais ruidoso, assim como acontece eventualmente com queima de ônibus, queima de carro, e aí sempre fica aquela questão, mas a manifestação começou pacífica, ela terminou assim, então quem está por trás tem culpa, não tem? Como é que você avalia todo esse quadro? Bom, boa noite a todos. Eu concordo com a Raquel, obviamente que é preciso analisar caso a caso, né? Porque tem ocorrido buscas e apreensões e mesmo prisões que depois se revelam, digamos assim, pouco embasadas no direito, né? Obviamente, quem bloqueia a estrada, espalha o terror, enfim, vai contra a democracia, porque vai contra o direito de ir e vir, é absolutamente inadmissível, né? O que fizeram, por exemplo, no dia da diplomação do Lula, né? Mas assim, a minha preocupação, Felipe, é a seguinte, a minha preocupação é com o pós-Bolsonaro. O que vai acontecer depois, certo? Os limites estão muito tênues entre o que é legal, entre o que é absolutamente necessário, certo? E aquilo que é duvidoso. Eu falo em termos de liberdade de expressão, né? Esses inquéritos sigilosos, nos quais eu estou incluído, como jornalista, por ter publicado matéria verdadeira, eu continuo lá, esses inquéritos sigilosos, obviamente, eles são uma coisa completamente anômala. É preciso que eles sejam encerrados. O que eu acho é que a pacificação do país passa também pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal
precisam baixar um pouco a bola, entende? Não estou aqui justificando, veja, justificando o ato terrorista, a manifestação contra a democracia, não se trata nada disso, né? Mas eu acho que há um certo... a bola de neve está crescendo por meio dos dois lados, digamos assim. A própria história do índio lá, do índio bolsonarista, eu me pergunto, era necessário aceitar o pedido da PGR no dia da diplomação do Lula? Por que causar aquele tipo de conflito, né? Já que os ânimos estão exacerbados e já que havia uma operação em curso, né? Já planejada para ser detonada hoje. Então, assim, eu vejo com preocupação o como eu disse, o pós-Bolsonaro, pós-bolsonarismo. Eu não tenho a menor dúvida que a democracia brasileira, ela é forte e ela não depende, não, de personalismos. Quem defende a democracia brasileira são os brasileiros, são os cidadãos que não aceitaram e não aceitariam um golpe, certo? Que foram eleger o presidente que eles consideraram, o candidato que eles consideraram mais apto, certo? Deram um não, né? Mas o fato é que a gente continua com certos personalismos que são preocupantes, né? Então, assim, eu gostaria muito que os ministros do Supremo, os mais velhos e mais sábios, né, fossem, com perdão da expressão batida, os adultos na sala. Eu acho que já chegou a hora. Mário, se me permite lembrar essa reportagem verdadeira, publicada na revista da qual você era diretor, ela mostrava como Marcelo Odebrecht se referia ao Dias Toffoli, é essa, né? Sim. Como amigo do meu pai, isso foi baseado num documento oficial, quer dizer, num e-mail enviado pelo Marcelo Odebrecht a executivos da empreiteira. Isso apareceu dentro de um processo, a reportagem revelou, Alexandre de Moraes mandou tirar do ar, e aí precisou vir o então decano da corte, Celso de Mello, soltar uma nota em defesa contundente da liberdade de expressão para haver um recuo do Alexandre de Moraes e permitir que a reportagem com conteúdo verdadeiro fosse publicada. Esse era um caso mais escancarado de patrulha da liberdade de expressão. A gente lida aqui com casos muito mais ruidosos, mas aquele marco realmente gerou um desgaste para o Supremo Tribunal Federal e não parece ter gerado muitos freios. Diga, Raquel. Só uma observação disso que o Sabino colocou, do adulto na sala, no mundo jurídico e até entre ex-ministros do STF, há muita queixa sobre isso, né? Sobre uma falta de liderança hoje no Supremo Tribunal Federal. Sobre alguém que realmente serve como um parâmetro, uma referência para os colegas na hora dos votos mais polêmicos. O Celso de Mello servia, né, como essa referência, havia um respeito a ele. Eu cheguei a conversar com ministros do Supremo no ano passado sobre a questão da liberdade de expressão, né? que eu via com preocupação, né? Esses ministros me garantiram que não havia ameaça real à liberdade de expressão, né? Mas eu noto assim, uma certa escalada, eu acho que saiu um pouco do controle, né? E eu vejo com muita preocupação que muitos jornalistas não vejam nisso um problema. Enfim, agora, quanto à operação de hoje, realmente a gente precisa esperar para ver quais são as acusações, quais são as suspeitas, quais são as provas, né, que permitiram que essa operação fosse desencadeada dessa forma tão ruidosa. Samantha Meyer, boa noite para você. Aqui no nosso Arena, você sabe que a gente sempre busca analisar caso a caso. Às vezes há uma demora para surgir o detalhamento e a individualidade, né, de cada personagem alvejado por uma operação como essa, mas a gente tenta traçar pelo menos algumas linhas aí que dividem essas questões para organizar o debate. Como é que você avalia essas linhas aí em torno dessa mega operação?
Eu acho que essa mega operação vem num momento talvez ruim, porque a gente precisa de uma pacificação social e concordo com o que ele falou, essa pacificação tem que vir do próprio Poder Judiciário, que é a sua função essencial. É claro que a gente não sabe quais foram os elementos que justificaram esses mandados de busca e apreensão, mas o que a gente vem observando é que a gente tem uma série de manifestações ocorrendo e ocorrendo de maneira pacífica. E a Constituição de 88 assegura o direito de reunião. Eu tenho o direito de me manifestar contra um determinado assunto desde que eu faça de maneira pacífica e sem uso de armas. Então, o direito das pessoas estarem em frente aos quartéis manifestando a sua opinião é plenamente legítimo. Agora, precisa ver se esses mandados de busca e apreensão guardam relação com a obstrução de estradas, com o que aconteceu em Brasília. Porque se elas não guardam, se eu simplesmente fui levar comida para as pessoas que estavam lá, eu tenho muita dificuldade de definir o que essas são manifestações antidemocráticas. Porque a própria lei que trata do crime contra o Estado Democrático de Direito, no último artigo, ela assegura o direito de manifestações pacíficas. E eu acho que isso é importante porque a minha preocupação é a mesma dele, é a questão do marco. Ou seja, isso vai ser um precedente para que o Supremo age em qualquer situação contra manifestações de direito de reunião, contra a liberdade de expressão, ou vai ser só nesse momento? Porque a partir do dia 1º de janeiro teremos um novo presidente. Isso vai continuar? Isso vai ser uma nova jurisprudência do STF? Acho muito ruim a fala do ministro Alexandre de Moraes, porque ele está ali na posição de ministro, de juiz, de maneira imparcial e acaba parecendo que ele está tomando um lado, que ele está agindo, né, no sentido de fiscal da lei, de Ministério Público, e eu acho que isso é muito ruim no momento atual. Só colocar 2 pontos que eu acho que é interessante para a gente refletir. Primeiro, que nós não sabemos exatamente do que se tratam essas buscas e apreensões, mas nós tivemos evidências de que todo o suporte logístico a essas manifestações que impediram o direito de ir e vir das pessoas foi muito além de levar um alimento para quem estava ali fazendo uma manifestação. Eu me lembro que em Mato Grosso, quando eles dispersaram alguns daqueles atos terroristas, para realmente tirar as pessoas, eles tiveram que tirar um container. Tinha um container inteiro, me lembro da Polícia Rodoviária Federal me relatando isso, com uma série de banheiro químico, toda uma estrutura para que aquelas pessoas ficassem ali fazendo um bloqueio total da estrada e fazendo atos de vandalismo. Você tinha coisas que eram jogadas no chão para furar o pneu dos caminhões. A gente viu chamados cenas... miguelitos, né? Aqueles pregos. Exato, não estava lembrando incrustados o nome. Ali em frutas, às vezes limões, né? Que tem aquela textura favorável. Caminhões que pegaram fogo. E teve alguns acampamentos que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar precisaram usar mesmo de trator para poder tirar. Então, assim, era uma estrutura muito mais sofisticada do que isso, que certamente exigiu muito mais recursos. E aí, quanto ao ministro Alexandre de Moraes, já falei aqui, acho que a declaração dele, enfim, você pode criticar, acho que não foi própria, mas tem uma diferença no papel que ele ocupa nesses casos do que do juiz comum. Ele ali é o presidente do inquérito. Né? Tem muita coisa que ele vai levantar nesse inquérito das fake news que vai ser julgado por um outro juiz. Então, é um papel um pouco diferente do juiz que está simplesmente vai olhar os dois lados. Mas é julgado por ele também. Sim. Agora, eu acho que o problema de fundo é a ausência total da Procuradoria-Geral da República no nosso país. Porque o ministro Alexandre de Moraes acaba assumindo essa posição por total ausência da PGR, que não investiga, que não toma frente de um papel que é dela. Sim, Raquel, eu concordo com você até certo ponto, porque acho também que o Ministério Público foi um pouco barrado com essa abertura de inquéritos de ofício pelo STF. Doutora Samanta sabe que direito é forma. Exatamente. Certo? É forma. Então, assim, independentemente, e eu acho que sim, de fato, essa organização ultrapassou muito, foi muito além de apenas fornecer mantimentos e dar um suporte, assim, secundário a esses manifestantes. Independentemente disso, eu acho que a forma está errada, certo? O titular da ação penal é o Ministério Público, certo? Quando a gente ignora isso, certo? Dá margem justamente a arbitrariedades, dá margem a personalismos, né? Esse é o ponto.
Eu acho que todos aqui concordamos, né, obviamente, que a democracia não pode ser ameaçada desta forma. Né, que a liberdade, que o sujeito, o cidadão, tem o direito de expressar a sua opinião, até mesmo, e eu vou até mesmo contra a democracia, isso está garantido claro, na Constituição, mas não levar a cabo violência, terrorismo, isso não pode. Agora, do outro lado, há também obrigações a serem cumpridas, formalidades a serem ampla cumpridas. defesa, contraditório. Ampla defesa, contraditório, quer dizer, quem é vítima não pode ser juiz, não pode ser acusador, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento, e olha, esse momento, é bom que se diga, já faz mais de 3 anos. O primeiro inquérito foi aberto de ofício no início de 2019. Das fake news. Das fake news. Eu estava colocando o ponto, sabendo que, assim, a PGR, quando a gente assiste, principalmente as manifestações da procuradora Lindora Araújo e também do procurador Augusto Aras, elas são sempre no sentido de arquivar, né? E principalmente quando se refere ao presidente Jair Bolsonaro ou pessoas ligadas a ele. Quando você lê, as peças são quase peças de um advogado de defesa. Porque politizou demais. A justiça está politizada. A justiça está politizada tanto no Ministério Público, né? Quanto no Judiciário. Quanto no Judiciário. Deixa eu colocar aqui o Felipe Pena, meu xará, para essa conversa. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Arena. Aqui a gente busca discutir tudo tecnicamente, mas a gente sabe também que para piorar toda essa situação, que já é cheia de nuances, bastante sensível, bastante ruidosa, vem as narrativas políticas. Porque muitas vezes você tem gente bloqueando estrada, gente jogando fogo em carro, em ônibus, e aí quando vem alguma reação institucional ou policial a isso, se diz que as pessoas que estão se manifestando de maneira ordeira, pacífica, estão sendo responsabilizadas e punidas. E isso acaba, evidentemente, obscurecendo ainda mais o debate. Quero ouvir sua avaliação sobre todo esse episódio, Felipe. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Eu queria chamar a atenção para o que está escrito na tarja aí da CNN, né? A operação encontrou fuzil e submetralhadora. E a gente está falando de manifestações pacíficas. Não são pacíficas, né? Você pode até avaliar que aquelas pessoas que estão em frente aos quartéis agem de forma pacífica. Mas o que a gente viu na diplomação do Lula foram atos de puro vandalismo e orquestrados. Eu concordo com a Raquel que é preciso que a gente espere para saber o que de fato essa operação da Polícia Federal tem de estofo, de ancoragem para entender e poder criticar ou não. Mas existem casos e outros casos que são mais fáceis de entender. Por exemplo, Felipe, a Raquel falava sobre a logística, né? E é uma logística pesada. Uma logística pesada para manifestantes que estão em frente a quartéis pedindo que as Forças Armadas façam uma intervenção contra o resultado de uma eleição. Eu discordo do Sabino sobre a liberdade de expressão para pedir atos antidemocráticos, para pedir o fim da democracia. É um contrassenso em si e também não me parece algo legal, embora não seja tecnicamente alguém que seja o esperto para falar sobre isso. Mas o que eu queria lembrar, além da logística propriamente dita, que é essa que a Raquel mencionou, sobre os contêineres, banheiro químico, alimentação, essa logística gigantesca que por aí sim se vai atrás dos financiadores, eu queria lembrar da logística de comunicação disso. Hoje, Felipe, a gente tem uma série de youtubers, de blogueiros, alguns até com acessos a canais de televisão, e boa parte deles fora do país, o que tira possivelmente o acesso do judiciário sobre as suas ações, insuflando essas pessoas a continuarem a fazer atos antidemocráticos. Foram esses blogueiros, e tem provas, é só chegar lá e ver as declarações que insuflaram, por exemplo, esses manifestantes a irem para o Palácio da Alvorada nos dias anteriores e no próprio dia da diplomação, e esses mesmos que foram insuflados foram os manifestantes que, com atos de violência, queimaram ônibus, foram até o hotel do Lula, colocaram a vida do presidente eleito em risco, enfim, todas aquelas cenas que nós vimos ao vivo aqui na CNN na segunda-feira, logo após acabar o Arena. Eu estava aqui, inclusive. Então, me parece que mais do que
analisar do ponto de vista da logística e do ponto de vista do que tecnicamente, juridicamente está acontecendo, a gente tem que ver também quem são os incentivadores e se eles estão contemplados nesse inquérito. Porque me parece, Felipe, que a gente não vai chegar a lugar nenhum enquanto continuarem blogueiros, youtubers, alguns com acesso, repito, a redes de televisão, insuflando generais. Alguns até xingam generais da ativa, dizendo que são generais melancia. É aquela velha história, né, que esse lugar comum, estão chamando generais de comunistas na TV, Felipe. É isso que vem acontecendo, uma mistura de desinformação, financiamento golpista e uma logística gigantesca que custa dinheiro. Então, o que me parece é que se está identificando os financiadores que pagam essa logística e também, espero, estejam sendo identificados estes influenciadores que de fora do país, ao arrepio da lei, incentivam atos como o que a gente viu na segunda-feira. Obrigado, Felipe. Hoje a pauta está cheia, eu preciso avançar, mas eu queria um complemento seu, Samantha, porque esse ponto aqui de distinção já apareceu, inclusive, aqui em debate. Então, só para esclarecer a sua posição e talvez algum comentário que você queira fazer sobre essa defesa da liberdade de expressão, mesmo que as pessoas estejam pedindo intervenção militar. Eu acho, assim, a Constituição, quando ela assegura a liberdade de expressão, ela não nomeia o que você pode ou não dizer. É claro que quem emite um pensamento tem que ser responsável por isso. E a responsabilização, a própria Constituição traz. Direito de resposta, calúnia, difamação, injúria, indenização por danos morais e materiais. É isso que a Constituição estabelece. A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. É necessário que eu tenha liberdade de expressão para criticar o governo e tudo. Agora, quando dessa minha liberdade venha gerar um ato concreto, aí sim a gente pode sofrer um certo cerceamento. Mas enquanto eu estou na manifestação de ideias, e até porque o artigo 142 da Constituição, há vários disso que têm uma outra interpretação que não entendem como golpe, interpretações juridicamente válidas, porque o dispositivo diz que o chefe de qualquer um dos poderes pode convocar as Forças Armadas para manter a ordem, não romper a ordem. Isso pode ser feito pelo presidente do Supremo, como chefe do Poder Judiciário, do presidente do Congresso Nacional ou do presidente da República. Não existe outra hipótese, mas sempre para manutenção da ordem jurídica, não para você quebrar essa ordem jurídica. Então, eu acho que a gente pensar em limitar a liberdade de expressão, isso aqui é atentatório contra o Estado Democrático de Direito. Como é que eu vou ter democracia sem liberdade? Como é que eu vou ter democracia cerceando a imprensa? É impossível. Tá? Então, eu não vejo como limite criticar o Estado Democrático de Direito como limite à liberdade de expressão, segundo a Constituição. Mário estava levantando o dedo, um complemento rápido, por favor. Não, eu era correspondente na França quando houve, né, aquele movimento dos coletes amarelos que barbarizaram. Né? Eu saí uma vez no Boulevard Saint-Germain, estava completamente quebrado. Né? É um absurdo, completo absurdo. Né? E eles também pediam a queda do presidente, alguns eram golpistas, né? Você tem uma extrema-direita feroz na França, mas a França enfrenta isso com serenidade. Eu acho que uma democracia ela é tão mais forte quanto mais ela enfrenta com serenidade e dentro dos limites da Constituição Federal e da forma do direito, né, as ameaças que lhes são feitas. Raquel, queria fazer um complemento? Eu já coloquei minha posição em relação a isso várias vezes, né? Acho que a liberdade de expressão tem que ser sempre defendida, ainda mais eu como jornalista, mas não a liberdade de apologia a crime, né? Nem a pedofilia, nem a roubos, a assassinatos e nem ao rompimento da ordem democrática.